Um míssil balístico do Irã atingiu o principal hospital do sul de Israel no 7º dia de confronto. O hospital bombardeado atende a uma região com cerca de 1 milhão de pessoas. Pelo menos 70 ficaram feridas. Em todo o país, outras 271 buscaram atendimento, 4 em estado grave. Hoje, Israel alertou que o líder do Irã, Ali Khamenei, vai pagar por seus crimes após os mísseis atingirem esse hospital. Ao mesmo tempo, o exército israelense bombardeava instalações nucleares do Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não descartou uma ação direta contra o líder Khamenei. Vamos ouvir. Eu instruí que ninguém está imune. Prefiro não lidar com manchetes, mas deixar que as ações falem. Acredito que na guerra as palavras devem ser escolhidas com cuidado e as ações precisas. E quem vai nos ajudar na tarefa de entender a escalada desse confronto é o doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó, que também é professor da UniArnaldo. Professor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor traçasse uma linha do tempo para a gente entender o que trouxe esse confronto até o ponto em que estamos agora, com esses ataques até a um hospital tão importante. Muito boa noite e já agradeço para o senhor topar participar com a gente aqui mais uma vez. Boa noite, André. É uma satisfação. Por retomar a linha do tempo é muito grande, mas fiquemos apenas há uma semana, um pouco mais de uma semana atrás, saiu um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica criticando o Irã por não responder a 18 pedidos do país. Na iminência desse relatório, o Irã havia divulgado também que tinha obtido informações do programa sigiloso proibido de Israel de armas nucleares. E logo depois do relatório, Benjamin Netanyahu veio a público dizendo que teria inteligência de que o Irã estava na beira de desenvolver, a poucas horas de desenvolver as bombas nucleares, e decidiu que precisaria um ataque preventivo. Isso foi 7 dias atrás, e ali, depois desse ataque israelense, o Irã lançou 200 mísseis sobre Israel. De lá para cá, os países continuam se atacando, Israel com o mesmo argumento de que não pode permitir que o Irã desenvolva um sistema de armas nucleares ou mesmo de produção de energia nuclear, ao mesmo tempo que promove um ataque que tenta minar o apoio da população ao governo dos ayatolás, eliminando lideranças não só militares, políticas e religiosas, para abrir espaço para um novo regime, sem ter certeza o que seria isso a aparecer no entorno. Enquanto o Irã diz que está agindo em legítima defesa, que tenta atingir alvos com precisão, que mira majoritariamente no serviço secreto de Israel e outras instalações, porém, a gente viu nos 2 últimos dias alvos sendo em bairros residenciais, ou porque tem instalações militares próximas, ou porque o sistema antiaéreo também está nessas localidades, ou o Irã realmente não tem precisão dos seus mísseis e por isso acaba cometendo crimes de guerra por não respeitar a separação entre civis e militares. Exatamente sobre esses crimes de guerra que eu ia perguntar para o senhor agora. Existem regras, até na guerra existem regras. Atacar um hospital ou uma região próxima ao hospital está quebrando completamente esse tipo de regra, né? Infelizmente, isso tornou-se o normal nos últimos 6 anos. Eu teria que dizer, até antes disso, quando os Estados Unidos iniciou a guerra ao terror, imaginando que esses bombardeios aéreos, por mais que precisos que sejam, ainda assim têm mortes, como eles falam, colaterais. Mas isso foi adormecendo, né, a resistência, em especial dos países ocidentais, a exigir punição a esse tipo de ataque, até que a gente tem o cenário de hoje. Não só entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e os palestinos, mas agora também entre Irã e Israel, cada vez mais frequente essas cenas que deveriam ser rejeitadas por toda a comunidade internacional, porque é exatamente isso, André, visa não só preservar os inocentes, mas em especial evitar um clima de revanchismo que numa futura guerra pessoas tentam
devolver, por assim dizer, a morte de parentes inocentes que morreram nessa guerra. E quem está nos acompanhando agora aí também está vendo imagens de dentro lá do local do hospital que foi atacado, foi atingido, as pessoas saindo desesperadas dali. Ô professor, a gente consegue imaginar quem hoje está mais bem armado, se é Israel ou se é o Irã, quem está com munição de mais precisão, maior alcance? Depende do planejamento de cada um deles. Se o planejamento de Israel é seguir bombardeando o país para derrubar o regime, parece que ainda está muito distante de fazer isso, e aí não se sabe quantos mísseis e quanto combustível Israel tem estocado para seguir atacando. O que o próprio governo israelense já assumiu, que tem apenas, no máximo, mais 6 dias de mísseis de defesa aérea, ou seja, se Israel dizia que o Irã tinha 20 mil mísseis e o Irã está lançando menos de 100 mísseis por dia, ele ainda teria muito mais capacidade de lançar ataques a Israel antes de Israel continuar se defendendo. Ou seja, daqui a pouco o Irã estaria com um ataque livre, né, para seguir atacando quaisquer lugares no Israel sem conseguir obter a sua defesa. Se sobrepondo essa guerra de Israel também contra o Hamas, né? Porque agora já são 2 pontos ali, né? Isso, só que o conflito em Gaza hoje majoritariamente tem sido conduzido por helicópteros ou tropas em solo. A centena de mortes que aconteceram ontem, 70 no dia anterior e 90 no dia anterior, foram de pessoas buscando alimentos e todos foram mortos ou por granada ou por metralhadora. Boa parte, né, da condução ali é de pequena escala, por assim dizer. Já os aviões de longo alcance, os cargueiros para reabastecer, os drones e os mísseis de Israel têm sido utilizados mais contra o Irã mesmo. Agora, professor, sobre a questão de quem está apoiando quem aí, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que Moscou está disposta a fazer uma, digamos que, mediação do confronto entre Irã e Israel. Uma iniciativa já apresentada, inclusive, na semana passada, que até o momento não teve nenhuma resposta. O Kremlin afirmou que Putin confirmou a vontade da Rússia em oferecer uma mediação para melhorar o diálogo, em uma ligação com o líder dos Emirados Árabes Unidos. Como é que a gente pode ver essa atitude de Vladimir Putin? Parece, ao que tudo indica, que até ele está preocupado, né? Sim, existe duplo interesse da Rússia, que gostaria de ter ótimas relações tanto com Israel quanto com o Irã. Israel, porque por volta de 15% da população israelense também ou tem passaporte ou poderia ter passaporte russo, por essa questão da ascendência do Império Russo, do período da União Soviética, daqueles que migraram para Israel. Além de um ponto ali de neutralizar eventual aliança única e exclusivamente com os Estados Unidos. Já com o Irã, eles têm uma parceria estratégica de desenvolvimento de tecnologia. O Irã ajudou a Rússia a desenvolver drones e a implementar indústrias de produção de drones e assinaram no início desse ano um compromisso da Rússia construir 5 usinas nucleares dentro do Irã e que, portanto, qualquer negociação que envolva, né, o Irã no material radioativo, no material nuclear, passaria também pelo reconhecimento desses acordos já firmados e não poderia o Irã, portanto, abdicar de toda e qualquer posse de material radioativo, porque tem esse parceria ou esse aporte, né, russo, que também objetiva ter ganhos econômicos com a venda dessas máquinas, né, desse todo parque industrial de produção de energia, e que essas 5 no Irã gostaria a Rússia de ser apenas um passaporte de entrada, né, mostrar a eficácia desse tipo de usina para vender ao redor do mundo. Agora, uma das grandes preocupações também é em relação às armas que estão sendo usadas, né? Uma delas é um míssil capaz de entrar mais de 60 metros no solo, o equivalente a um edifício de 20 andares, um prédio de 20 andares. Antes de a gente continuar a nossa conversa, vamos ver o que pode, o poder de destruição desse míssil. A gente preparou um vídeo para a gente dar uma olhadinha. Esta é uma representação da GBU-57, a única bomba convencional capaz de destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã.
a ogiva anti-bunker de 13 toneladas e 6,6 metros de comprimento, segundo o exército americano, é capaz de penetrar rochas e concreto por até 61 metros no subsolo antes de explodir. Israel não possui e, por isso, é uma das principais ferramentas estratégicas dos Estados Unidos na guerra entre israelenses e iranianos. E cabe ao presidente americano Donald Trump decidir usá-la ou não. Diferente de muitos mísseis ou bombas que detonam ao impacto, esses artefatos buscam primeiro se enterrar no solo e só explodem quando alcançam a instalação subterrânea, como um detonador ativado quando atinge uma cavidade aberta. Os aviões americanos B-2 são os únicos capazes de lançar essa ogiva e podem transportar 2 por vez. Alguns desses bombardeios estratégicos furtivos foram posicionados no início de maio em uma base americana no Oceano Índico, mas em meados de junho não havia sinal deles. Segundo análise da AFP, com imagens de satélite da Planet Base, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, graças ao longo alcance, os B-2 que decolam dos Estados Unidos são capazes de voar até o Oriente Médio para realizar bombardeios, e isso já foi feito antes. Embora em 6 dias o exército israelense tenha conseguido dizimar o comando militar iraniano e inúmeras instalações, especialistas apontam que persistem muitas dúvidas sobre a eficácia dos ataques israelenses contra o núcleo central do programa nuclear iraniano. A planta de enriquecimento de urânio de Fordow atrai especialmente as atenções. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, na instalação não foram observados danos, ao contrário das instalações de Natanz e Isafar. Fordow se encontra em uma grande profundidade, a cerca de 100 metros no subsolo, fora do alcance das bombas israelenses. E, de acordo com especialistas, existe uma instalação nuclear recente e pouco conhecida, perto de Natanz, provavelmente ainda mais profunda do que a de Fordow, e onde se questiona o que está acontecendo por lá. Professor Vladimir Feijó, e esse é apenas um dos armamentos de grande poder ali nas mãos, nesse caso, dos Estados Unidos, né? Isso, esse armamento é o que Israel pleiteia que os Estados Unidos utilize para, de uma vez por todas, segundo eles, eliminar o programa nuclear do Irã, que estaria, sim, escondido debaixo de uma montanha, debaixo de camadas e mais camadas, né, de andares de instalações construídas nessa área aí de Fordow. A única dúvida, André, sobre a eficácia dessa bomba, na verdade algumas, né, ela nunca foi utilizada efetivamente em combate. O desenho de cálculo sobre o quão profundo ela consegue atingir depende do ângulo ser 100% perpendicular, né, retinho. E existe dúvidas já apresentadas em estudos, em revistas de inteligência militar, que se houver em cima, né, no telhado, por assim dizer, da construção, qualquer base de concreto na forma de um triângulo ou de uma pirâmide, essa arma, ao penetrar no solo, a cabeça, ao atingir ela, reduz a velocidade, mas o fundo da arma, né, o topo dela não, fazendo com que a arma comece a penetrar na perpendicular, não alcançando, portanto, a profundidade. Se, em tese, poderia chegar a 80 metros e Fordow já está a 100 metros, você ainda dependeria de não existir esse tipo de telhado, ainda mais se não existissem camadas, né, permitindo que a bomba seguisse retamente para ali explodir e, com a força dos 3.500 quilos de explosivos, quebrar, inclusive, as lajes, né, que estariam abaixo desses 80 metros de profundidade, e com isso destruir o equipamento nuclear que ali estaria. É por isso, dentre outras coisas, que o Donald Trump talvez ainda não decidiu, porque a população americana é totalmente contra o envolvimento e ele só acredita que valeria a pena se, com uma arma ou alguns poucos bombardeios, eliminasse o programa iraniano. Se fosse necessário uma guerra prolongada, seria algo muito pior do que a guerra do Iraque de 2003 ou a guerra
do Afeganistão, que os Estados Unidos gastou trilhões e ainda assim saiu derrotado, né? No Afeganistão voltou ao Talibã ao governo e no Iraque apareceu o Estado Islâmico no lugar. A gente está falando aí de uma guerra prolongada. O que seria uma guerra prolongada nesse caso? A gente sabe que o poder de destruição de um país, tanto do outro, tem limites. Há um limite aí, um mês, a gente já está falando aí de 7 dias, mas talvez 2 semanas, 3 semanas, um mês, porque vai chegar uma hora que vai ficar impossível, né? Depende do objetivo militar. Se é uma guerra para destituir o Irã como um todo e eliminar o seu material militar, é preciso estar em solo, porque boa parte das forças armadas do Irã são terrestres e mesmo que o regime dos ayatolás caiam, a probabilidade seria de um regime militar aparecer no lugar e o mundo ter que conviver com algo como no Paquistão, que é um regime militar, mas também com viés religioso, que buscou ter bomba atômica, inclusive para se sustentar no poder. Então poderia ser mais instável do que o atual regime. Se o objetivo do conflito e da guerra seja exclusivamente bombardear essas instalações nucleares, os Estados Unidos conseguiria, com algumas viagens em uma semana, bombardear essas instalações e torcer, né, que isso realmente seja eficiente para eliminar a capacidade do que sobrar depois, o Irã reconstruir o sistema nuclear que ele desenvolveu há mais tempo. Isso, André, se ele não contar com ajuda internacional, seja do Paquistão ou seja da Rússia, para reconstruir o seu programa. Pois é, inclusive o presidente norte-americano, Donald Trump, que inclusive afirmou hoje que dará uma resposta em 2 semanas se ele vai ou não interferir na guerra, o que pode custar muito caro para Donald Trump, né? Agora, o que pode custar para os Estados Unidos entrar realmente de vez nessa guerra? Além, óbvio, da impopularidade governamental, as dificuldades de alocar recursos militares que seriam necessários para intimidar outros países rivais em outra área do mundo e o maior perigo, André, é a quantidade de soldados e equipamentos americanos que estão no Oriente Médio e que entrariam na linha de ataque, não só do Irã, mas também do Talibã, de milícias do Iraque, o Hezbollah no Líbano também disse que atacaria, além dos hutites, que por enquanto esses 3 últimos estavam agindo apenas para reduzir os ataques de Israel em Gaza. Mas se houver um envolvimento militar americano direto em Gaza ou contra o Irã, já disseram que vão atacar essas instalações. E aí o peso também para a popularidade do Trump poderia ficar afetada se dezenas, centenas ou até milhares de americanos sejam vítimas desses ataques. A gente sabe ali que na região há um ponto de passagem de petróleo ali que vai para várias partes do mundo, né? Já há como estimar umas possíveis consequências para o resto do mundo inteiro, caso esse confronto não perca força nos próximos dias, porque há locais ali, a gente tem inclusive um mapa que a gente pode colocar ali, há locais por onde se passa muito petróleo ali, estreitos, locais muito próximos e que se por acaso for impedida a passagem, ou se essa passagem de petróleo por ali for se tornar mais perigosa, naturalmente o seguro para cobrir esses navios, esses cargueiros que transportam esse petróleo, esse seguro vai subir demais e a gente pode sofrer consequência do lado de cá mesmo, estando tão longe de lá, né? Além dessa questão econômica, quais outras consequências a gente pode vir a sofrer aqui do nosso lado? Só para o ouvinte, espectador ficar ciente, já teve ataques a campos de extração de gás liquefeito, houve ataques a refinarias, por enquanto parece que são reparáveis, mas se novos ataques interromperem, só o fato de Israel e Irã não produzirem, não refinarem petróleo e precisarem comprar do mundo, isso vai sair da oferta para o resto do mundo. Os seguros de embarcações que tenham destino a portos de Israel, André, já subiram 3 vezes, 300%. E aqueles que passam pelo Estreito de Hormuz, por onde 21% do petróleo e 15% do gás do mundo circula, porque não é só o que o Irã produz, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, além ali do país vizinho, Omã. Então é muita coisa. E mesmo que no final de semana o preço tenha subido, nas primeiras horas de segunda e terça, a possibilidade de um acordo ter
ter feito o preço diminuir. Ontem e hoje o preço do petróleo já subiu 5%, então chega até nós. Outra coisa, o agro do Brasil depende de fertilizantes vindo de 2 lugares do mundo, 2 áreas em que estão com possibilidade de interrupção do transporte, vindos da Rússia, que passa exatamente ali na Ucrânia, na Turquia, para chegar no Mar Mediterrâneo e depois vir para cá, e do Irã. E enquanto a Petrobras não implementa, né, a produção nativa, a gente depende disso. Sem contar da exportação do agro brasileiro, que também de carne, frango e milho vende bastante para aqueles países do Oriente Médio. Em princípio, isso pode ser um alívio se esse consumo daquela região ser revertido para o Brasil e os preços baixarem aqui. Porém, esses insumos ou esses produtos são vendidos com base no preço internacional e o mundo inteiro, em momento de guerra, tende a ter uma inflação desses preços e os brasileiros dificilmente acabariam se beneficiando pelo simples fato do preço internacional estar superior. Quem vende aqui dentro vai usar o mesmo padrão. Agora, professor, voltando lá naquele início nosso aqui, né? Esse confronto ali na região é um confronto milenar, né? Ele já vem de muitos e muitos anos ali e ele nunca acaba, ele nunca se cessa. Sempre há uma tensão muito grande envolvendo esse lugar. De acordo com os estudos feitos até hoje e com análises feitas pelo mundo inteiro por pessoas como o senhor que estudam esse assunto, qual que seria ali uma solução mais viável para que essa região finalmente alcançasse a paz que tanto dizem que querem, mas que parecem que só buscam a guerra para conseguir a paz? A resposta mais simples seria os países de fora da região pararem de interferir, apoiar grupos, sectarismos para favorecer o seu interesse em detrimento do interesse do povo local que gostaria, provavelmente, acredito que a esmagadora maioria, de viver em paz. Isso não significa que seria uma resposta rápida e tranquila, até porque em diferentes países estão sobre o governo ainda setores minoritários, mas que têm o controle da economia e das forças armadas, que usam aspectos ideológicos um tanto quanto preconceituosos ou discriminatórios, ao ponto, André, de se afirmarem como os escolhidos, os eleitos, os melhores e que não podem conviver com qualquer um que questione essa ideia de supremacia. Qualquer discurso de igualdade, de tolerância, tende a ser reprimido com força, seja em Israel, seja no Irã, seja no Iraque, até mesmo na Arábia Saudita. Então, realmente parece ser uma região que é barril de pólvora, porque o problema não se resolveria com tranquilidade em poucas décadas. Agora, professor, o povo de Israel tem uma relação muito próxima com o presidente norte-americano, Donald Trump, né? Ao ponto de dar, inclusive, o nome dele até a uma estação de trem que fica perto do Muro das Lamentações, importante lugar do judaísmo ali na cidade antiga de Jerusalém Oriental. Qual que é a origem dessa admiração? Trump tem lá muitos admiradores em Israel e muitos mesmo, né? E já não é de hoje, né? É especificamente do mandato anterior dele, em que recebeu apoio financeiro de um grupo lobista, desde que ele se comprometesse ao plano do Benjamin Netanyahu e do partido dele, do Likud, de implementação da Grande Israel, a começar pelo reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e não a cidade internacional como tinha fixado em 1948, quando do nascimento de Israel, para, na sequência, incorporar o território da Palestina ao território de Israel, algo que ele fez promessa nesse marco eleitoral, para, no passo seguinte, derrubar o regime na Síria, no Líbano, no Iraque, para que Israel incorpore esse território. Então, esse segmento israelense que deseja escatologicamente antecipar o fim dos mundos, reconstruindo o reino de Israel, derrubando a mesquita do Dome, construindo o terceiro templo, para aí sim vir o fim dos tempos, vê o Donald Trump como alguém que vai facilitar esse fim dos tempos. Aí a gente está tendo uma real mistura entre política e religião, ao mesmo tempo em que se fala em política, fala em religião, fala-se em fim dos tempos, e talvez Donald Trump seria essa pessoa ali que marcaria esse ponto?
Isso, e André, não é só lá nos Estados Unidos e em Israel, no Brasil também, um segmento da população, entre 15% e 20%, tem essa linha, confunde, né, o termo israelita da Bíblia com Israel do presente, ignora, né, o fato que o povo escolhido passou a ser o povo de Cristo e a promessa de volta do Messias não existiria, já que ele já veio, já é Cristo, mas ainda assim há esse apoio de pessoas que acreditam que é preciso acelerar o fim dos tempos para quando as pessoas seriam arrebatadas. E apesar do Donald Trump ainda estar a ambiguidade religiosa, né? Ele diz que é religioso, mas não diz qual é a religião. Quando ele se compromete com esse tipo de política ou geopolítica, né? Ele acaba encontrando o interesse desse grupo teológico que acredita que é o seu papel na Terra acelerar o fim dos tempos. A gente tem informações, né, que a gente colhe em agências também, dizendo que o Irã teria capacidade ali de ter uma bomba nuclear em cerca de 2 semanas. Uma informação que inclusive foi divulgada hoje. Em 2 semanas, Ali Khamenei, na opinião do senhor, a partir do momento que se fala em usar uma bomba atômica, isso ganha proporções inacreditáveis, mas 2 semanas não é muito pouco tempo para se falar nisso? Os estudos e desenhos de bomba estão disponíveis na Deep Web. Um membro da Marinha do Brasil publicou um artigo e foi punido por isso. O Brasil também foi punido por não ter um programa oficial. Então não acho difícil que o Irã tenha essa capacidade. Ainda mais uma população que tem 5.000 anos de história, muito famosa pelos desenvolvimentos na matemática e na física ao longo de toda a humanidade. É um país que tem tecnologia avançada e apoio internacional. Eu imagino que isso seria possível. André, eu chamo a atenção apenas que essas agências internacionais apenas captaram a fala do Benjamin Netanyahu e do ministro de Guerra de Israel, que disseram que aconteceu 10 dias atrás a chamada reunião do Rubicão, em que o Serviço de Inteligência de Israel captou isso, que reuniram os líderes religiosos com os líderes militares para decidir, já que teriam essa capacidade, se construíam ou não construíam a bomba. Em contrapartida, o membro da Agência Internacional de Energia Atômica, um italiano, veio a público hoje, mais uma vez dizendo: o relatório de 10 dias atrás questionava o Irã em 18 pontos, mas desde 2003 não existe indício nenhum, acompanhado pela Agência Internacional, de que existe um programa militar nuclear do Irã. Se existia, estaria mesmo no submundo e que, portanto, tem essa dúvida da interpretação, né? O que a inteligência de Israel diz e o que a Agência Internacional de Energia Atômica diz. E o que a gente pode esperar daqui para frente? A gente tem Trump dizendo que em 2 semanas decide se entra ou não, a gente tem possibilidades de ataques nucleares, a gente tem possibilidades de outros ataques que estão acontecendo, aconteceram hoje. O que a gente pode prever para os próximos dias nessa guerra? Embora seja uma pergunta relativamente difícil de responder, prever guerra é como prever uma partida de futebol que só vai acabar quando terminar mesmo, não tem jeito. Mas como os ventos estão tocando mais para o lado da guerra do que para o lado da paz. Isso mesmo. O discurso entre Israel e Irã é de eliminação do regime, não só destruição de instalações militares. Então eles parecem convictos que vão continuar lutando. Israel já tinha dito que era um plano de 12 dias, então ainda tem mais 5 dias. O Irã não pôs definição de tempo, mas o número de mísseis que tem o permitiria seguir lutando, a não ser que a população se levantasse contra o regime. Do lado do envolvimento dos Estados Unidos, André, isso depende de alguns elementos. Primeiro, os Estados Unidos tentam tirar o máximo de pessoal da região para reduzir os potenciais danos. E segundo, ele precisa ter instalações militares suficientes que permitam ele conduzir ataques contínuos, 24 horas ininterruptos. E para que isso aconteça, um esquadrão de porta-aviões que estava lá defendendo Taiwan e que por enquanto ainda está distante do Irã precisa chegar na região. Para ter esses ataques contínuos, os Estados Unidos precisam
precisa ter 2 grupos de porta-avião, e por enquanto só tem um. E a expectativa é que isso ainda demore 2 ou 3 dias, a depender do que outras circunstâncias militares exigirem. Fora isso, os caças F-35 e os aviões, né, de reabastecimento, boa parte deles já estão na região, ou estão próximos à região, no Kosovo e na Grécia, mas que poderiam ser migrados com algumas horas para o Oriente Médio para permitir esses ataques contínuos. A gente tem também participação aqui da turma que nos acompanha aqui no YouTube. Pergunta aqui o Nelson e Silvestre: essa guerra, uma guerra nuclear, nesse caso, pode destruir o planeta? Pode atingir a atmosfera? Pode ser incalculável uma guerra dessa? Não tem como calcular caso comece a disparar míssil nuclear de um lado para o outro? André, eu não queria comentar com isso, mas apareceu aí nas mídias, por emissão dos jornalistas dos Estados Unidos, que o Donald Trump estaria considerando, inclusive, usar chamada arma nuclear tática. É a não termonuclear, é aquela que tem o poderio da explosão, mas não solta radiação. Acontece que a arma tática ou arma termonuclear, ela acende alertas nos diferentes países que possuem bombas. E caso uma seja usada no Irã, já é o suficiente de causar um dano ambiental muito grande. O problema é se esse ataque ao Irã levantar suspeitas de ataque ao país vizinho e o Paquistão lança suas bombas. Paquistão lançando as suas bombas, a Índia tem que responder, porque é questão de minutos, e lança as suas. Paquistão e Índia lançando as suas, China lança as suas. E aí Estados Unidos, Coreia do Norte e Estados Unidos lançariam também. Um pequeno número de bombas já seriam suficientes para causar uma poeira que cobriria parte do planeta Terra, causando milhões de pessoas, para não falar bilhões de pessoas, em dificuldade de sobreviver, além do efeito radioativo por décadas a seguir. Por décadas atrás, inclusive também, né, professor, a gente teve durante tanto tempo a questão da Guerra Fria. Sempre, eu me lembro quando eu era criança, que sempre se falava que a União Soviética ia mandar míssil nuclear para os Estados Unidos e vice-versa. A gente cresceu com isso, né? Muitas pessoas cresceram com esse medo, e esse medo, de certa forma, voltou a pairar sobre os pensamentos de pessoas no mundo inteiro. Esse risco, ele está para a realidade, ele não está tanto assim para a realidade, porque esse tem sido um comentário muito grande, inclusive nas ruas, as pessoas perguntando se vai ter uma guerra nuclear, se não vai ter uma guerra nuclear. A partir do momento que você apertar o famoso botão vermelho, ali não tem volta. Como o senhor disse, uma bomba, ou talvez 2, bomba ou ogiva, ela pode encobrir a Terra e criar um problema inimaginável, né, no planeta inteiro. Isso, sem o Sol a vida não sobrevive por mais do que algumas semanas, e esse tipo de poeira, né, que se levanta das explosões, demoraria mais de 1 ano para se dissipar, e como eu disse, bilhões de pessoas morreriam. André, para o mundo estar seguro contra o perigo de destruição nuclear, um de 2 cenários tem que existir: nenhum país ter bomba atômica. Isso é altamente improvável. O segundo cenário: os países que são rivais entre si terem a bomba, estarem apontando um para o outro e terem um sistema de aviso sobre a existência de um lançamento dessas bombas. E, infelizmente, a gente tem um sistema de não compatibilidade. Por exemplo, Coreia do Norte tem, Coreia do Sul e Japão não tem. Israel tem e os seus rivais não têm, criando, portanto, esse clima de corrida atrás de arma nuclear para intimidar o outro. E entre as grandes potências, especificamente Estados Unidos, Rússia e China, havia um acordo internacional para redução das bombas e fiscalização de onde estavam essas bombas, além de regras para acompanhar onde mísseis, submarinos e aviões que entregam essas bombas estariam disponíveis. O Donald Trump saiu desse acordo no primeiro mandato dele, deixando os demais países ali, porém sem fiscalização. No ano passado, entre Rússia e Ucrânia, a gente viu uma série de ataques ao sistema de alerta da Rússia, ou seja, a Rússia está cego diante eventual lançamento que venha de inimigos e, portanto, talvez captando qualquer sensação de bomba, não sabe distinguir se é a bomba regular ou a bomba nuclear, o que é muito perigoso. E no mês passado, a Ucrânia
lançou ataque sobre os aviões russos, que por causa desse ataque tem que ficar públicos, abertos ali para poder ser acompanhado por satélite ou fotografia, dando indício de que daqui em diante, né, do mês passado em diante, os países vão esconder esses bombardeios em hangares e o mundo não vai acompanhar de onde os lançamentos podem ser lançados, né, saírem, tornando a situação cada vez mais imprecisa, e aquilo que eu disse, né, o telefone vermelho, o tempo de resposta cada vez menor, fazendo com que quem tem o poder de emitir as bombas opte por lançar mesmo quando não existisse o risco real de destruição e, por isso, lançar o seu para destruir o outro lado. Estamos realmente navegando em um período muito mais perigoso do que a Guerra Fria. Por isso que uma agência da paz em Estocolmo, que tem o chamado relógio da destruição do mundo, diz que a gente está às 23 horas e 59 minutos do fim do mundo, porque realmente o risco nunca teve tão alto de um conflito em larga escala entre as potências. Daqui a pouquinho você vai me explicar essa questão do relógio do fim do mundo, que é muito interessante. Antes eu vou fazer aqui, ler o comentário da Pérsia Lemes aqui, que diz o seguinte: se Irã não tinha bomba nuclear, agora vai ter, com certeza. Relógio do fim do mundo. Professor, explica pra gente entender direitinho como é que funciona isso, como é que foi criado e que história é essa do ponteiro mexer mais um pouquinho. Conta pra gente ter uma noção do que é. É o chamado Doomsday Clock. Ele é um estudo geopolítico que analisa essas ferramentas de acompanhamento de um governo para o outro governo para reduzir os riscos de implementação das armas nucleares. Isso envolve também a quantidade de armas que já está na ponta de mísseis e os discursos que os líderes fazem um a respeito do outro. Então, a última atualização que é do dia 19 de junho, hoje, fala exatamente a 89 segundos do fim do mundo, mostrando que a gente tem múltiplos conflitos simultaneamente acontecendo, que causa todo esse desastre. Só para complementar, André, desde o ano 2003, além do risco militar, eles têm incluído também riscos ambientais das mudanças climáticas que podem causar esse desastre. E por mais que o mundo inteiro esteja olhando isso, né? Por exemplo, ontem tocou no solo um grande furacão no México, causando também uma série de desastres às pessoas. E o mundo inteiro também sofre de enchentes, secas e uma série de problemas que significam também o perigo à humanidade. Ô professor, agora vamos partindo aqui um pouco para o posicionamento do governo brasileiro nesse caso. A gente viu o presidente Lula em alguns momentos comentando, uma hora ele chama de genocídio, outra hora ele fala outra coisa também. Qual deve ser estrategicamente o papel do nosso país nesse momento para que a gente seja atingido o menos possível? É a neutralidade, é escolher um lado? Qual deve ser o posicionamento estratégico nesse momento de uma nação como do tamanho da nossa brasileira? Eu sou suspeito para dizer para algumas pessoas, porque a minha linha de pensamento é o liberalismo internacionalista, aquele que defende que o direito é importante para pôr freio em todos os lados. Portanto, o principal argumento é: direito não se negocia. O que foi combinado, que é certo, tem que ser cumprido, o que é errado tem que ser condenado. E qualquer dos lados que esteja fazendo coisa errada tem que receber a devida repreensão e o pedido ao bom senso para voltar à normalidade e o respeito ao direito internacional. Como tal, tanto Israel quanto Irã já deram provas ao mundo inteiro que estão praticando crimes de guerra durante esse combate, beirando crimes contra a humanidade, em especial o envolvimento, né, de instalações nucleares. E do ponto de vista ainda do direito brasileiro, a Constituição da República tem lá no artigo 4º uma série de orientações que são da tradição diplomática desde o Brasil Império, que é o pedido pela solução pacífica, conversa pela diplomacia, quando muito usar o meio político, ou seja, as agências internacionais, Conselho de Segurança para se posicionar, a Corte Internacional de Justiça. E o outro apelo, que é a cooperação dos povos pelo progresso da humanidade. Qualquer conflito que envolva só eles, não afeta só eles. Temos brasileiros de dupla nacionalidade, nós compramos e vendemos produtos de tudo isso, e qualquer conflito só tende a trazer prejuízo para eles e para nós também. Agora, André, se
essa é a posição mais acertada, o líder político do Brasil tem que levar em consideração outras coisas, né, que é o jogo geopolítico, mas também o jogo da política interna. E aí a própria indústria e agro têm interesses antagônicos nesse ponto aí, não sei qual prevaleceria. Portanto, a tendência é ficar em cima do muro mesmo.